Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Quando veio o Rodrigo Silva aqui, eu fui bombardeado com 450 mil comentários. O tal do elo perdido. Pirula, ele falou que não tem fóssil intermediário, tem fóssil intermediário. E eu assim, então tem? Puta que pariu, mas é que o meu canal inteiro eu falo de fóssil então intermediário. Explica isso pra gente. E aí, então, eu ia falar tem isso. Continuando com essa parte das samambaias, por exemplo, das plantas, aliás, você tem um grupo hoje fóssil de plantas que estão no meio do caminho entre uma pinha e uma flor. Eu estou simplificando ao máximo aqui, mas você tem a amostra de como que de uma planta... Foi de um para outro. De plantas que tem semente, mas não tem flor nem fruto, para uma planta com semente, com o fruto que protege a semente e que tem a flor como objeto de reprodução, como órgão reprodutor. Entendi. Você vê direitinho que cada pétala é uma flor, é uma folha modificada, né? A origem é a mesma, né? Você vê direitinho toda aquela mudança. Aí eu não vou entrar em detalhe em botânica, que aí de fato eu vou me embananar aqui. Mas você vê direitinho como que a coisa vai, aí os frutos que vão surgindo ali. No começo você tinha inflorescências, que eram flores... que não chegava a formar uma flor grande, mas eram pequenas florzinhas que hoje ainda existem em várias plantas e tal. Então, quer dizer, você tem aí essa família intermediária que hoje ela é fóssil. Mas você consegue. Aí trabalhar com paleobotânica é um pouco mais complicado, porque as sementes elas são muito pequenas, os esporos são pequenos, né? O pólen... Eu nem sei como dura tanto tempo essa parte. Então... tem menos exemplares do que, por exemplo, de dinossauro. Tem coisa pra caralho. Ah, é? Tem coisa pra caralho. Justamente porque é microscópico. Isso é bom? A parte microscópica é mais fácil de preservar, porque como é que se fala? Tem arrodo. Tem muito mais. E a chance de quebrar ou de destruir, não sei o que, é menor porque é pequeno, né? Então, tipo, o que é pequeno escapa mais fácil. Entendi. De processos que possam destruir. O petróleo é isso, né? O pessoal fala que petróleo é dinossauro, mas não. Eu sempre né? achei o petróleo que o petróleo era resto de dinossauro. Eu sempre achei isso. O petróleo não é material microscópico. Então, é protozoário... assim, né? Eucariotos unicelulares, bactéria, plâncton. É basicamente zooplâncton, né? E marinho. Então, o petróleo, na verdade, é o que acontece. Hoje, a maior parte da fotossíntese que é realizada no planeta é realizada por causa de seres fotossintetizantes oceânicos. Né? Então, é plâncton. É o fitoplâncton que a gente chama, e tem o zooplâncton, que mais do que as árvores. Mas muito mais. As árvores, em geral, elas meio que ficam elas por elas. Porque elas produzem oxigênio na fotossíntese, mas consomem para respirar. Então, geralmente, fica elas por elas. Aquele papo que a Amazônia é o pulmão do mundo não é verdade. Não. A Amazônia, no fim das contas, acaba tendo uma produção maior do que consumo por uma série de fatores ali, mas não o suficiente para fazer a diferença da quantidade de oxigênio no planeta. O que faz a diferença é plâncton, até porque o oceano cobre a maior parte do planeta. E meio que você tem fitoplâncton e zooplâncton cobrindo os oceanos como um todo. Né? E aí o que acontece? E o zooplâncton, né? Ou seja, que são os animais microscópicos e também protozoários e tudo mais que não são fotossintetizantes, esses animaizinhos microscópicos incluem inclusive larva de invertebrado. Então o camarãozinho minúsculo, quando ele nasce, não sei o que lá, ele fica em suspensão ali, comendo esses protozoários, tal, não sei o que, até ele crescer, e aí ele desce, vai para o fundo do oceano comer detrito, né? Essas coisas. Então, quer dizer, você tem todo esse fluxo, né? E isso é o que morre, deposita no fundo e tem quantidade suficiente para que no futuro se formasse ali os hidrocarbonetos que vão dar origem ao petróleo. Né? Na verdade, o petróleo ainda é hidrocarboneto, mas enfim. Porque aí o que acontece? Aquilo lá decanta, vai até o fundo do oceano, vem os sedimentos também, né? Areia, tudo isso vai cobrindo, e aí a pressão e a temperatura ao longo dos milhões de anos vai formando toda aquela massa, não sei o que depois, as alterações químicas que se formam geram uma substância ali, como posso dizer ali, pegajosa, que vira o óleo. E o gás também, né? Você tem a produção gasosa, né? Enfim, tem de vários tipos, e umas mais densas que as outras, e isso daí depois é que acaba virando petróleo. Tem a ver com episódios de grande mortandade,
de Extinções. fitoplâncton, né? Então uma mudança muito drástica no ambiente, uma coisa assim que acaba fazendo com que eles morram em quantidade, e aí a formação do petróleo foi essa. E é por isso que a gente tem petróleos de várias idades diferentes. Né? Então aí o Sérgio ia poder explicar melhor que ele trabalha com isso. Sobre isso. Mas você tem petróleos de várias idades diferentes. Então, daquelas 3 eras que eu falei para você, né? Que a gente tem o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. A gente está no Cenozoico. Você tem petróleo Paleozoico, petróleo Mesozoico, petróleo Cenozoico. E aí... aí o pessoal que extrai petróleo é que vai saber explicar melhor. Por exemplo, você não sabe qual é o período que é. Não lembro. Não lembro, não estudei. Eu sei que tem algumas áreas, se não me engano, o Oriente Médio, o petróleo é mais recente. Ah, é? Eu acho que é. Pode estar falando uma cagada, mas se não me engano, o petróleo no Oriente Médio é mais recente. O Mandíbula pode também dar uma pesquisada no Google. O Google ali... Vai no Google que você está trabalhando pouco hoje. Eu posso dar uma olhada aqui também, mas é que demora um pouquinho. Não, ele vê lá. Eu vejo aqui. O celular aqui tá meio lerdinho. Né? Aliás, quem quiser patrocinar aí, exatamente. Se for Samsung, Xiaomi, não tô vendo, não tem problema. O iPhone, não sei. O iPhone é bom, mas eu tenho dificuldade de aprender a mexer naquela... Você nunca teve iPhone? Eu sempre é muito tive iPhone, diferente para mim. Quando eu vou pro Android, eu me atrapalho. Para mim é muito diferente, cara. Eu sei que era melhor ter um iPhone para Instagram, né? Porque o Instagram é um aplicativo feito para iPhone. Né? Até ele diminui de propósito a qualidade, né, do vídeo, se você faz no Android. Os caras são filhos da puta, né? Mas... Você já viu aquele memezinho do... Por que os dinossauros não tiravam selfie, né? Você já viu que os... Qual aquele que tem o braço curto? Tiranossauro só tirava do sovaco aqui, né? Fala, Mandíbula. Já viu as fotos de selfie aqui do... Fala, Mandíbula, você chegou a pesquisar? Parece que tem 200 milhões de anos. Qual? Do pré-sal. Do pré-sal. Não. A gente falou então, do Oriente pré-sal, Médio. 200 milhões é na transição do Triássico para o Jurássico. Tá. Então tá ali justamente naquele período em que você teve uma pequena mudança pequena. Foi uma puta mudança climática, só que do ponto de... 200 milhões? 200 milhões teve extinção em massa. É do Triássico para o Jurássico, é uma das 5 maiores extinções em massa que a gente tem no registro. Eu vou continuar minha pesquisa aqui, mas a primeira informação que eu recebi aqui é 200 milhões. Por que você está falando? Porque pode estar errado, é isso? Não, porque... vocês... ele, principalmente, que é o mais especialista, ele olhou e falou... Meio que pensou mas assim... Depende da onde você pesquisou. Vamos ver. Depende de onde você pesquisou. Vou continuar. Se for terraplanistas.com. Eu vou ficar quieto com relação a páginas que tem qualidade duvidosa, porque dá uma checada. Porque a minha advogada vai sair de férias, eu não quero. Mas o problema dessa questão das extinções aí é que provavelmente durante essa extinção houve uma mortandade muito grande. Porque a primeira coisa que acontece em extinção em massa. Extinção em massa aumenta gás carbônico na atmosfera, aumenta a temperatura, mata os oceanos. Assim, é batata. Porque o que acontece? Você tem a acidificação dos oceanos, né? E aí morre. O que acontece? O oxigênio, a água tem uma propriedade de dissolver gases, né? Então, aquela interface oceano-atmosfera, ela está sempre em movimentação. Até que é um dos tipos de... como se fala? De fenômenos, né, do planeta que são mais complexos de estudar. Essa interação oceano-atmosfera. Que está o tempo todo trocando moléculas, né? Então a água evapora, e aí a água também ela absorve parte do oxigênio, tal, não sei o quê, e de outros gases, né? A gente só tem 1/5 de oxigênio na atmosfera, né? E aí o que acontece? O oxigênio, a água tem a capacidade de dissolver oxigênio. Mas com o aumento da temperatura, ela dissolve menos oxigênio. Tanto é que as águas mais oxigenadas do planeta estão nos polos. Por isso que nos polos você tem uma profusão de vida maior, até. É? Nos oceanos, a quantidade de vida em áreas mais profundas e tal, não sei o quê, é maior nos polos do que na região tropical. Porque você imagina o contrário, né? Exato. Mas é por quê? Porque a água gelada dissolve mais oxigênio. E aí, mesmo os seres vivos aquáticos, eles respiram oxigênio. Só que eles respiram dentro d'água. Então a água tem que dissolver esse oxigênio, ele tem que estar lá. Então é por isso que você vê nos polos aquele monte de animal marinho, né? Porque lá fica fervilhando. A baleia vai lá para comer crio,
bilhões de toneladas de crio para ela continuar comendo, tal, à vontade. Na parte tropical, não é tão comum. Onde que você tem muita vida no oceano na parte tropical? Em Recife de Coral. Exato. Mas por quê? Porque ele está mais perto da superfície, onde tem mais oxigênio pela troca gasosa com o oceano, com a atmosfera, e tem mais sol. Né? Entendi. Então, nos oceanos polares, você tem mais vida por causa da quantidade de oxigênio dissolvido. E nas regiões tropicais, você tem menos oxigênio na água. O oxigênio na água fica menos... ele segura menos, ele vai mais para a atmosfera. Então, quando aumenta a temperatura do planeta inteiro, o que você tem é menos oxigênio nos oceanos como um todo. Então, morre bicho e planta, morre vida pra caralho. Pra caralho. Mas... E aí, provavelmente, durante... Então, o que a gente sabe, não é nem provavelmente, o que a gente sabe é que durante os eventos de extinção em massa, você tem um excesso de CO2 no planeta por qualquer motivo. Seja vulcanismo, seja porque caiu um meteoro, por qualquer coisa assim. Esse excesso de CO2 na atmosfera esquenta o planeta. CO2 e outros gases, né? Pode ser outras coisas também. Mesmo material particulado, enfim, não sei o que, metano, tudo mais. Esquenta abruptamente Esquenta o planeta, sai o oxigênio, foge dos oceanos, começa, né? Morre uma quantidade gigantesca de vida. E aí... Mas esse oxigênio que vai, ele não volta com chuva depois? Com chuva não, ele volta quando esfria o planeta depois. Caramba. E aí o que acontece? Porque o problema é, ele pode até voltar, mas não segura. Ah, tá. Volta e volta e não segura, porque a temperatura não permite. Tá. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando cai o índice de oxigênio, morre muito, provavelmente é aí que se forma o petróleo. Eu digo provavelmente aí porque essa parte eu efetivamente não estudei. Entendi. Mas como você tem uma mortandade muito grande de vida no oceano, e como a maior parte da vida no oceano é fitoplâncton ou plâncton, aí é que deve formar umas camadonas de micro-organismo morto que vai virar petróleo depois. Então faz sentido que você tenha uma quantidade muito grande de petróleo numa divisa perto de uma extinção em massa. Para mim faz sentido. Agora, no Oriente Médio, se não me engano, o petróleo é mais recente. O petróleo é mais